1 Coríntios, capítulo E o 13. tema é Amor. Uhum. Mas tem um negócio interessante, o tema é amor. Mas, na verdade, o capítulo fala de uma repreensão, né? É por incrível que pareça. Mas daí a gente vai ver aos pouquinhos, tá bom? Então, guardar nossos irmãos entrarem, se conectarem, estão chegando, né? Aqueles que nos acompanham durante o dia, tem pessoas que acompanham a gente depois pelo YouTube, assistindo depois. Tem gente que coloca, né, as devocionais em dias no final de semana, no sábado e no domingo. Enfim, o importante é que você esteja aí aprendendo mais a palavra, né, lendo a palavra de Deus conosco, pensando um pouquinho nela. Com certeza ela vai promover a vida, né, pastor? Exatamente, né? Vamos lá, então? Gente, você que chegou aí, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, e acompanhe com a gente aí. São quantos versículos, pastor? São 13 versículos. Olha, Capítulo tem 13, 13 coverbadia, versículos. muito curtinho, mas com recheio muito precioso. Vamos lá, então? E para começar o capítulo 13, nós temos que iniciar lendo o versículo final do capítulo 12. Porque é quando ele diz assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, né? Lembrando que ele estava falando no capítulo anterior sobre os dons. Sobre os dons. Daí agora ele fala: vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Qual é esse? E pastor, então já que você falou isso, então o final 12 ele termina, né? Falando esse caminho mais excelente. O capítulo 12 fala de dons e o capítulo 14, que é amanhã, vai falar sobre dom também. E a pergunta é: o que Paulo faz de botar um troço Bem no meio. bem no meio? Tá bom? Ele deu uma despirocada, né? Não deu, gente. Isso aqui tem tudo tem o seu. Então observe que entre capítulos que falam de dons, tem um que fala Sobre amor. E ele chama de caminho mais excelente. Vamos lá? Então vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Observe, pastor, que ele está dizendo assim: se não tiver. Por que ele está falando tanto isso? Porque Coríntios era uma igreja, gente, que ela estava assim, começando a ser inflamada pelos dons. Por isso que ele fala de dom lá no capítulo 12 e vai falar no capítulo 14 também. Então, ou seja, havia dons, tá? Mas os dons eram o que a igreja faz, pastor. É a ação da igreja, o que a igreja faz. Tá? Mas não representa o que a igreja é. Ele falou: vocês têm dons, vocês falam em línguas, vocês, né? Mas ele fala: mas é como o sino que tinha, ou seja, falta o amor. Porque ali ele fala de dom de profecia, fala dom de fé no 12, né? Daí ele fala que ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, porque no finalzinho do capítulo 12 ele fala do dom de ajudar. Né? Então, tipo, não adianta você ter tudo isso Não, e não ter amor. Se você for ver, não dá a impressão daquela, assim, aquela igreja viva. Imagina aquela igreja que você chega, tem profecia, tem palavra de conhecimento, tem palavra, cura, tem não sei o quê. Aparentemente, é o que está sendo feito, o que está se fazendo. Né? É o fornecedor. Mas não tem amor. Nada é feito com... porque assim, os dons, pastor, é serviço. Tá? O amor é fruto. Ele está falando: não adianta ter uma igreja de serviço e não ter de fruto. Porque o 3, você lê um negócio desse aqui: ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, que já é difícil as pessoas fazerem hoje em dia, né? E entregue meu corpo para ser queimado. Eu estou entendendo que está falando em função de alguém. Isso. Né? Se não tiver amor, nada disso me valerá. Então eu falei assim: puxa, mas quem se entrega a ponto de deixar o seu corpo ser queimado por outro e de dar tudo que possui, não ama? Porque fez para dizer que fez. Não fez porque realmente ama. Sabe? E aquela coisa. E onde você se ama, pastor? Na excelência. O fruto, quando você vê que o fruto é bom, quando ele é doce, quando ele é gostoso, né? Quando ele está ali, a excelência dele. Então, gente, não é só o que você faz como esposa, como esposo, como filho, como cristão, tá? É o que você é. É o fruto, é o sabor. Profundo isso, hein? Vamos lá. E agora vai falar do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha,
E aqui acho que ele poderia estar falando, né, que as pessoas estavam se orgulhando, né? Com certeza. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, Desde que ele começa a fazer agora uma o conhecimento passará. Tipo, com que os dons, que é o serviço, isso passa. Mas o amor Língua edifica, passa, permanece. profecia passa, né? São momentos. Não é que isso justifica o fato da tua igreja não existir. Isso, não, tem que existir. Os dons é dado para a igreja para servir, tá? Mas isso não adianta nada. Uma igreja cheia de dons, cheia de gente falando em língua, assim. Sabe aquela coisa que parece que o céu tá ali? Sem amor. Um amor, não tem excelência, não tem. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, o maior deles, porém, é o amor. Então, falou de tudo isso que permanece. Amor. São esses três aqui, Todos né? são importantes. A Fé, esperança e amor. esperança. E ele fala, o maior é o amor. É o amor. E observe que o versos 10, eu quero destacar ele porque diz assim, ó, quando porém vier o que é perfeito, tá? Tá O que falando é perfeito desaparecerá. Ele está falando do próprio Cristo e da perfeição que havia em Cristo. Quando isso vier na sua vida, o que é imperfeito desaparecerá. Às vezes a gente fica tentando tirar o ruim, né? E a gente tira uma área ruim da nossa vida, um pensamento ruim, mas ele continua ruim. Né? Agora, então, porque a nossa vida não é, pastor, tentando tirar o que é ruim. A nossa vida é tentando colocar o que é bom. Porque uma vez que o que é bom entra, o ruim sai. Não só uma área, mas tudo. Então, uma vez que você coloca Jesus na sua vida, né? Coloca verdadeiramente, né, a palavra do Senhor na tua vida, o que é mal sai. Você não precisa ficar com os seus olhos voltados para o mal. Fica com os seus olhos voltados para aquilo que é bom. Queridos, e volto a dizer aqui, o capítulo todo ele é recheado, o final do capítulo, então ele fala, ó, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Observe que aqui o foco é tornar alguém, tá? Não é ter algo, não é ter algo. Eu tenho um dom, mas eu me tornei alguém, né? No poder do Espírito Santo. Então observe que isso é o recheio né? Capítulo 12 fala de dons, capítulo 14 vai falar de dons também, tá? E no meio que é o recheio, amor. Ou seja, né, o amor, ele edifica, né? E ele faz com que esses serviços todos que os dons promovem, tá? Eles sejam verdadeiramente eficazes na nossa vida, tá? Mas o que vai permanecer é o amor. A gente usa muito esse texto para casamento e às vezes fica só no quesito... Nessa esfera, né? Nessa esfera, né? E na verdade você vê que ele está dentro de um outro É contexto. muito amplo. Você vê que Paulo está exortando os coríntios assim, dizendo assim, gente, vamos parar com você... Por uma expressão com essa palhaçada aí, vocês estão tudo muito lindo, muito não sei o quê, mas eu não estou vendo amor nisso. E isso vai passar. Ele está falando, como passou, como passa até hoje. Quantas vezes você que vive numa igreja, tua igreja está avivada, está, meu Deus do céu, descendo, daqui a pouco passa uma outra temporada onde a coisa não está. E daí o que acontece? Daí você abandona. Cadê o amor? Cadê o amor que tudo suporta, crê, espera? Exatamente. Sua casa também, tua família também. Há momentos maravilhosos na tua casa, na tua família, no teu casamento, mas há momentos de tempestade, né, pastor? E daí? É o amor que vai fazer com que você suporte, crê, espere, tá? Porque o que importa não é os momentos bons, o que importa é quem vocês são. Exatamente. Um pro outro. Olha só. Isso, o dia a dia que vai dizer. Entendeu? Na perseverança. Por que você acha que a pastora não larga de mim? Não é pelo aquilo que eu tenho, eu deixo de ter, gente. É por aquilo que eu sou. Eu sou uma coisa preciosa. Não? Humildade, inclusive. Deus é só para... Como é que é? Descontrair um pouquinho, tá bom? Um beijo no coração de vocês, gente. Fiquem com Deus. Uma boa quarta-feira. Hoje às 14h30. Tem culto. Tem culto, né? Então, você que pode estar com a gente, né? Seja muito bem-vindo. Você que não vai estar presencial, mas online,
nos ajude, dando seu like, né? Orando junto com a gente, e aí nos abençoando, tá bom? Amém. Beijo no teu coração, fique com Deus.